Graça, paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 5 de agosto de 2025. Vou falar alguns versículos, vou ler, Vamos orar também sobre o jejum. Às vezes nós pensamos, não, o jejum não é para mim, eu não posso. Todos nós podemos jejuar. E como todo mundo ultimamente parece que está falando de jejum, pessoas muito mais gabaritadas que eu, tipo o pastor Luciano Subirá, pastor Tiago Brunet e outros mais, mas eu vou dar a minha contribuição para nós que praticamos o jejum e que devemos praticar. Hoje até os médicos estão ensinando sobre o jejum intermitente, o jejum para cuidar da saúde, para controlar a glicemia, para controlar peso e assim por diante. O jejum é uma prática cristã. Porque Jesus ensina lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, o versículo 16 até o 18, ele diz assim: E quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a sua cabeça, lava o seu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu pai que estás oculto, e teu pai que vem em oculto, te recompensará. Há uma recompensa para quem jejua. Talvez você não gosta de jejuar porque pensa que passa fome, não. Quando você se educar com as maneiras de jejum que a Bíblia ensina, você vai perceber que há uma recompensa. A primeira é de saúde, a segunda é de sensibilidade diante de Deus. Ah, mas o que meu jejum faz com Deus? Nada. Nada do que nós fizermos vai mudar Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente o será. Deus não muda por causa da minha oração. Deus não muda por causa do meu jejum, das minhas vigílias, das minhas práticas religiosas. Não. Deus é Deus, Ele vai ser Deus, continua sendo Deus e será Deus eternamente. O que muda então? O meu relacionamento com Deus. As minhas orações aumentarão a minha intimidade com Deus e então Ele me ouvirá quando eu clamar, quando eu orar, porque é isso que Ele faz, Ele quer ouvir a oração dos filhos. E o meu jejum aumenta a minha sensibilidade para saber que Deus me ouviu, para os momentos em que eu devo orar, para discernir o mover de Deus na minha vida e na vida daqueles o qual até Ele irá ter maior facilidade de falar ao meu íntimo por quem eu orar, para quem eu devo orar, e assim por diante. É para isso que funciona a oração. E mais, Jesus também fala lá em Mateus 17, no versículo 21, ele diz assim: Mas essa caça de demônio não se expulsa senão por oração e jejum. Para ter autoridade no mundo espiritual, precisamos da oração e do jejum. Não só o jejum, nem só a oração, para que Deus se mova para expulsar esse demônio, para o fazer obedecer. Quem dá ordem para ele obedecer é Deus, mas através da nossa prática de jejum e oração. Ele fala essa mesma passagem lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 29, diz assim: E disse-lhes, essa caça não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Não só oração, não só o jejum. É uma combinação. Ah, mas por que serve? Para que serve o jejum, então, se é só para expulsar demônio? Não, não é só para expulsar demônio. O jejum, lá no princípio, no Antigo Testamento, Deus deu algumas ordens que não se chamava jejum, falava não comer e não beber. Quero que você entenda também, meu irmão, que jejum é sem o completo que a gente chama, sem comer e sem beber, a não ser quando o Espírito Santo lhe ensina, te encaminha para isso. Mas o jejum normal, aquilo que eu faço, você faz, sem comer e sem beber, é no máximo 3 dias. Mais de 3 dias eu começo a me intoxicar. O meu corpo se intoxica com as próprias toxinas do corpo que produz no meu organismo. Por isso, você não pode jejuar mais de 3 dias sem comer e sem beber. Existe alguns jejum maior que isso na Bíblia. Mas
Os jejuns de 40 dias que tem na Bíblia, que foi sem comer sem beber, são muito específicos. O jejum de Moisés lá no Monte Horebe, quando ele vai falar com Deus para receber as tábuas da lei, ele fica sem comer sem beber, mas ele estava na presença de Deus e o próprio Deus o sustentava. Jesus, quando foi jejuar, quando ele é batizado, e o Espírito Santo o leva para o deserto, para jejuar, para prová-lo, para ser tentado pelo diabo. Ele jejua 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E Elias, quando atravessa o deserto, quando ele está fugindo e quer se esconder, e Deus não o abandona. Deus vai e fala com ele, mas envia um anjo que lhe dá pão para comer e água para beber, e ele, para atravessar aquele deserto, ele leva 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Mas de onde veio aquela comida que ele comeu antes? O pão e a água que o anjo levou. Pois é, então não faça, meu irmão, minha irmã, sem orientação do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, para você jejuar mais de 3 dias. Que é o jejum que Esther convocou. Está lá no livro de Esther, no capítulo... Esther, capítulo 4. Quando Deus fala para ela, quando ela é confrontada por Mardoqueu, para que ela jejuasse, para que ela fizesse algo, entrasse na presença do rei, no final do capítulo 4, a partir do versículo 15, ela diz assim: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e percebendo, se perecer, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. E no capítulo 5 tem a resposta. Sucedeu que, pois que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no palácio interior, na casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa do rei, defronte da porta do aposento. Então ela foi ter com o rei, e o rei a recebeu e ouviu a sua petição. Jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. É uma referência bem específica. Outro que fez jejum para que Deus respondesse, não foi nem 3 dias. Quando Esdras está indo para Jerusalém reconstruir o templo, e ele precisava ter um caminho protegido, o rei oferece proteção, mas ele se envergonha disso. Então lá no capítulo 8, a partir do versículo 21, ele diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem, mas a força e a ira sobre todos que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, um pedido específico para algo que ele precisava. Ele convocou um jejum para se humilhar diante de Deus, para fazer aquilo, para que receber uma resposta favorável, e Deus se moveu. O rei Davi também entendia isso. Lá no capítulo 35 de Salmo, no versículo 3, ele diz assim: existia uma situação que ele precisava de livramento, e ele diz assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Ou seja, ele se humilhou com o jejum e orava a Deus para que Deus o atendesse. E o Senhor se moveu a favor dele. Então ele fala, lá no final do Salmo: cantem alegres-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor
que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Assim a minha língua falará da tua justiça e o teu louvor todos os dias. Então lembre-se, meu irmão, há momentos em que nós precisamos orar e jejuar e nos debruçar diante de Deus para que o Senhor se mova a nosso favor, nos humilhar com jejum e orarmos. Assim também fez Daniel, lá em Daniel 9. Se você conhece essa oração de Daniel, a oração de confissão e arrependimento pela nação de Israel, no capítulo 9, a partir do versículo 3, ele diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração, rogos, com jejum, saco e cinza. Ou seja, ele fez um mover diante de Deus. E uma das humilhações que ele se apresentou diante de Deus para que Deus ouvisse por que Israel estava demorando a voltar do cativeiro foi jejum. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero que você compreenda. Jejum é necessário. Por isso, quando Jesus ensina aqui em Mateus 6, ele não fala se jejuar, ele fala quando jejuar. Quando jejuar, não jejua para os homens. Não se faça de vítima. Não faça aquela cara de coitado. Ah, eu estou jejuando porque eu estou buscando a Deus. Eu estou isso e aquilo. Não. Faça lá como Jesus ensina aqui em Mateus 6, a partir do 16. Quando jejuar, não vos mostreis consultado como os hipócritas. Não vamos nos apresentar como os hipócritas. Vamos orar ao Senhor com o rosto lavado, ungido, brilhando de alegria, satisfeito com o mover de Deus em nossas vidas. Aí ele fala: porém tu, quando orar, unge a tua cabeça e lava o seu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o Pai que está em oculto. Ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vem em oculto te recompensará. Há uma recompensa pelo nosso jejum. E como aconteceu lá com Esdras e com Esther, o Senhor atendeu a oração. Essa foi a recompensa. E nós estamos orando e jejuando por quê? Apresentei aos irmãos alguns motivos de oração e de jejum, algumas maneiras de eu jejuar e orar. Se apresente diante de Deus. Ore, comece orando se você não tem costume de jejuar. Se você já tem costume de jejuar, comece a colocar no seu coração os motivos do seu jejum. O principal dele é nos humilharmos diante de Deus, para que o Senhor se mova a nosso favor. E o segundo é para que ele atenda a nossa oração quando orarmos e pedirmos. E ele se moverá. Se até caça de demônio é expulsa com jejum e oração, imagina as demais coisas, né? Orar pelo enfermo, orar por nossas vidas, pela nossa segurança, pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, para que ele seja abençoado e próspero. Sim, comece, faça uma prática do jejum e oração, a sua prática semanal, pelo menos um dia na semana, jejue, 2, 3, a semana toda se necessário. Começa a sentar no seu coração, lê esses textos que eu citei, começa a ler o contexto deles, o que aconteceu e qual foi a resposta do Senhor para Daniel, aquele jejum que ele tirou todas as comidas gostosas, mas continuou comendo legumes. Levou 21 dias até que veio a resposta, mas no primeiro dia o Senhor já enviou o anjo e chegou no 21º dia. E então Daniel tem uma revelação tremenda, fantástica. Por isso, irmãos, vamos fazer da prática do jejum e da oração a nossa prática diária, semanal, e assim o Senhor se moverá a nosso favor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, te glorifico e te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs que me ouvem nesse dia. Sim, assenta no nosso coração e no nosso atendimento, Senhor, a necessidade de orarmos e jejuarmos, para que o Senhor se mova a nosso favor, para nos humilharmos com jejum diante de Ti, para que o Senhor opere poderosamente em nossas vidas e nos dê direção, discernimento, orientação necessária para esses dias. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que levante seu rosto sobre ti, te dê paz, tranquilidade, te cubra de misericórdia e te faça um praticante do jejum e oração. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.